Por hoje vou trazer uma mensagem com a perspectiva bíblica relacionada aos eventos atuais que acontecem em Israel. Por que é importante para nós mantermos nossos olhos em Israel? Primeiro, porque a Bíblia é um livro sobre Israel. A Bíblia registra, historicamente, tudo sobre Israel. E a Bíblia registra profeticamente coisas que ainda estão para acontecer em Israel. Além disso, é claro, Deus nos trouxe um Salvador ao mundo. Seu nome é Jesus, que nasceu em Israel, morreu em Israel, ressuscitou em Israel e, a propósito, ele está voltando para Israel. É por isso que precisamos manter nossos olhos em Israel. Jesus, é por isso que estou me aprofundando nisso. Vou trazer uma perspectiva bíblica para você sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Hoje, na verdade, eu deveria estar transmitido diretamente de Israel, mas estou aqui na igreja para um vídeo, para o ensinamento dessa manhã, liderando um grupo de algumas centenas da nossa igreja. Infelizmente, você sabe, não estávamos lá, a guerra estourou, então agradecemos a Deus por isso. Um dia antes, Terry e eu deveríamos embarcar um avião para voar para Israel. Na semana passada, no último sábado, no dia 7 de outubro, 1.500 terroristas do Hamas entraram na cerca de segurança ao redor de Gaza. Eles entraram em Israel em motocicletas, jipes, parapentes do ar, de forma selvagem, e assassinaram israelenses de forma brutal nesse festival de música em Haim. Então eles atacaram vários kibbutzes ao longo da fronteira com Gaza, assassinando. Você já ouviu as histórias, não preciso repassar os detalhes terríveis, mas foi brutal e não há nada para descrever além de usar as palavras puro mal. Essa é uma imagem da face dessa guerra. Este é um casal jovem. O nome dele é Hadar e o seu nome é Atai. Eles têm do casal de gêmeos. Eles viviam num dos kibbutz chamados Kafar Hazar, perto da fronteira com Gaza. Seu kibbutz foi invadido por terroristas do Hamas, junto com outros kibbutz. Quando ouviram homens armados do Hamas se aproximando da sua casa, eles rapidamente pegaram seus bebês gêmeos e os esconderam num quarto seguro na sua casa. E depois voltaram e lutaram com esses terroristas do Hamas. Esse jovem casal foi brutalmente assassinado. 14 horas depois, quando as forças de defesa de Israel recuperaram Kafara, encontraram aqueles bebês gêmeos, ilesos e vivos, e resgataram aqueles bebês que agora são órfãos, porque os terroristas mataram seus pais, aqueles pais que deram suas vidas em defesa dos seus filhos. Essa é a face dessa guerra. Pela primeira vez em 50 anos, desde 1973, na Guerra do Yom Kippur, pela primeira vez em 50 anos, Israel declarou agora oficialmente guerra em resposta ao Hamas, ao terrorismo do Hamas. Quantas pessoas dizem que 11 de setembro, Israel, mas aqui está o que nem sempre dizem. E quando você olha proporcionalmente para a população de Israel, que é de cerca de 7 milhões de judeus, em comparação com a população dos Estados Unidos, que é cerca de 330 milhões de americanos. Seu 11 de setembro, proporcionalmente ao número de mortes em comparação com os nossos, é 30 vezes pior que o 11 de setembro para Israel. 30 vezes pior que o nosso 11 de setembro em termos de número. Quero dizer, desde o início, que a nossa igreja está inequivocadamente ao lado de Israel e do povo de Deus. Do povo judeu. E também quero dizer que assim como houve nas décadas de 1930 e 1940, alguns alemães sensatos que eles se opunham a Hitler e ao nazismo, há também hoje alguns palestinos sensatos que se opõem ao Hamas e ao terrorismo islâmico.
e acreditam também no direito de Israel de existir, e a esses palestinos também dizemos que estamos ao lado de vocês. Também estou dedicando todo o ensinamento de hoje para tentar responder essas 5 perguntas. Número 1. O que é o Hamas? Número 2, por que o Hamas está tão empenhado em destruir Israel e o povo judeu? Número 3, qual é a história dos palestinos e da terra de Israel? Número 4, por que tantos jovens americanos e jovens adultos estão apoiando a causa palestina e o Hamas hoje? Número 5, como isso pode se encaixar na profecia bíblica sobre o fim dos tempos? Então vamos começar com uma palavra de oração. Pai, Senhor Deus do céu, nossos corações estão pesados hoje, pois estamos realmente muito distantes do que está acontecendo em Israel, mas ao mesmo tempo, porque amamos o Senhor e amamos nossas Bíblias, também amamos o povo judeu. E agradecemos pelo plano redentor para o universo que veio através do povo judeu, através do Messias judeu, cujo nome é Jesus, Yeshua. Senhor, nossos corações estão pesados e ao mesmo tempo nossa esperança está em Ti. Nós te agradecemos, Salmo 121, que o Senhor zela por Israel e não cochila o que dorme. Então nós oramos pela paz deles, oramos pela proteção deles, oramos por um fim rápido para essa guerra. Sabemos, Senhor, que no final a paz só virá quando o Senhor, o príncipe da paz, voltar. Mas, Senhor, até esse momento, pedimos que o Senhor seja misericordioso e que intervenha. E, Senhor, como sua palavra nos diz, no Salmo 122, para orar pela paz de Jerusalém. Então, Senhor, nós fazemos isso e pedimos ao Senhor, Senhor, por favor, ajude, intervenha, por favor, mostre-se forte em nome da nação de Israel. E pedimos essas coisas em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aqui está a primeira pergunta. Quem ou o que é o Hamas? O Hamas é uma organização terrorista composta por muçulmanos, sunitas. O nome Hamas na organização é, na verdade, um acrônimo que traduz do árabe o movimento de resistência islâmica. Então, o acrônimo que o grupo usou, no entanto, a própria palavra Hamas é uma espécie de jogo duplo de palavras. Porque Hamas em árabe significa zelo ou força, luta. É interessante que em hebraico a palavra Hamas também é uma palavra hebraica escrita Hamas, e em hebraico ela significa violência. Violência. Uma definição mais apropriada do que significa o Hamas, ou do que é o Hamas. O Hamas não se importa com nada, nem com ninguém que se interponha no caminho da sua única missão, que é matar judeus e destruir Israel do mapa. Estou dizendo que isso é o que eles fazem. A carta diz isso. A carta do Hamas, Pacto do Hamas, a carta do Hamas que foi adotada em 1988, diz isso. Essa é a citação no parágrafo de abertura. Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o destrua, assim como destruiu outros antes dele. E também o artigo 7 diz: o dia do julgamento não chegará até que os muçulmanos lutem e matem todos os judeus. Então, eles são usados em fazer essa declaração na sua carta. Isso não é, você sabe, conspiração, isso não é fake news. Eles têm o desejo de matar judeus e varrer Israel do mapa para estabelecê-lo como Estado Islâmico. Eles matarão e destruirão qualquer coisa e qualquer pessoa que esteja no caminho dessa missão. E não apenas os judeus. Eles também não se importam com os palestinos. O Hamas usa os palestinos como humanos, escudos humanos. O Hamas se instala intencionalmente instaladores de foguetes, lançadores de foguetes em escolas, em hospitais, em apartamentos civis, prédios civis, sabendo que quando Israel retaliar, será uma ótica maravilhosa para o Hamas, quando mostrar civis inocentes mortos em hospitais, em escolas, parecendo que Israel estava alvejando essas coisas. Não, Israel não está alvejando. Israel está procurando lançadores de foguetes que Hamas escondeu lá intencionalmente.
E eles usam civis palestinos como escudo, mano. Eles até pediram seu próprio povo palestino saísse da cidade de Gaza. Você tem ouvido isso em todos os lugares? A propósito, qual nação lança panfletos no idioma dessa nação e diz a eles com antecedência: é melhor você sair daí, estamos atacando os bandidos. Mas é isso que Israel está fazendo. Eles estão lançando panfletos no céu, em árabe, dizendo aos civis palestinos: saiam daí, saiam do norte de Gaza, desçam para o sul, pois estamos aí para atacar o Hamas e destruir o Hamas. Estamos entrando na parte norte de Gaza. Estamos avisando com antecedência. Você sabe, os terroristas estão fazendo. Os terroristas do Hamas impediram milhares de palestinos saíssem de Gaza como um sinal de solidariedade conosco. Estamos mostrando para você a ficar. Fiquem aqui. Eles não se importam com a população. Eles nem se importam em ouvir. Aquele concerto que está acontecendo em Raim era frequentemente, principalmente para os judeus. Mas havia árabes naquele festival de música. Eles foram mortos. Não tinha apenas judeus vivendo em Israel. Você tem cidadãos árabes israelenses. Esses árabes são muçulmanos ou cristãos, tudo bem. Acabei de falar com um árabe israelense, como motorista de ônibus em nossas viagens de Israel nos últimos 25 anos. Ele me ligou há 2 dias, seu nome é Munir Sayed, Munir árabe, ele é cristão, ele se tornou um crente em Jesus há cerca de 10 ou 15 anos. E atualmente mora em Nazaré. Ele vive, eles trabalham, eles criam famílias em Israel, propriamente dito. E eles coexistem pacificamente com os judeus. Havia alguns árabes israelenses naquele concerto de música, naquele festival de música. O Hamas não se importou. Eles mataram também árabes. Mas eles não se importam, eles vão matar judeus, eles vão matar palestinos, eles vão matar cristãos, eles vão matar qualquer um que esteja de pé em seu caminho na missão de matar judeus e destruir Israel do mapa. Por quê? O Hamas é uma ideologia demoníaca, maligna, e eles querem avançar sua agenda a qualquer custo. Seja qual for o custo. Então, deixe-me ir até a parede de fundo aqui do telão e dar-lhe um cronograma da história do Hamas. Está muito breve, isso é muito breve resumo. Em 1987, o Hamas foi fundado em Gaza por Sheikh Ahmed Yassin, um clérigo palestino, como uma ramificação da Irmandade Muçulmana. Baseada no Egito em 88, o Hamas publicou a sua carta apelando à destruição de Israel e do estabelecimento do Estado Islâmico em seu lugar. Acabei de ler alguns textos para você de seu pacto, da sua carta. Em 91, sua ala militar, as Brigadas Izzat al-Hassan, foi estabelecida. Em 93, o Hamas iniciou atentados suicidas em Israel, pouco antes dos Acordos de Oslo. Os Acordos de Oslo pretendiam trazer alguma paz entre Israel e os palestinos. Mas você vê que o Hamas ele se opõe à paz, à autoridade palestina, que eles não acham que a autoridade palestina, eles acham muito secular, e o Hamas é mais violento. Os acordos de Oslo deram à autoridade palestina autonomia e autoridade limitada em Gaza e na Cisjordânia. Então, em 97, o Hamas foi designado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e dezenas de outros países, resposta aos grupos que o Irã apoiou e os usos de explosivos e foguetes junto aos atentados suicidas e sequestros em Israel. Em 2000, eles começaram seu Nata Mortal, que na verdade a palavra árabe que significa revolta. Foi um levante mortal de palestino contra israelenses, quando você começou a ver o governo israelense erguer uma cerca para se proteger. Em 2005, Israel evacuou todas as suas tropas de Gaza e construiu uma cerca de segurança em torno de Gaza para sua segurança, a segurança nacional de Israel. Em 2006, a Hamas obteve uma vitória surpresa nas eleições, um golpe em Palestina e depois assumiu o controle de Gaza, derrubando forças leais ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Como resultado, grande parte internacional, a comunidade cortou a ajuda a Gaza, que não queria financiar um grupo terrorista. Você começa a ver todo o sofrimento do povo palestino. Israel é culpado. Israel tem fornecido até a Gaza eletricidade, água, ajuda humanitária, alimentos, permitindo que pessoas de Gaza venham trabalhar em Israel. A comunidade internacional percebeu quando Gaza era uma organização terrorista, então eles saíram e falaram: não vou financiar isso, pelo menos não no mesmo nível. Em 7 de outubro, os terroristas de Hamas entraram, link antiterroristas entraram e massacraram judeus no pior assassinato em massa de judeus desde o Holocausto. Senhoras e senhores,
povo palestino em Gaza não tem ninguém para culpar, exceto o Hamas, pelas suas más condições de vida, pelo seu isolamento e, por enquanto, pela guerra defensiva que Israel está a travar naquela região. O Hamas é o responsável pelas más condições que os palestinos vivem nas terras do território de Gaza. Estes manifestantes nos Estados Unidos, que seguram cartazes que dizem Palestina livre, deveriam dizer Palestina livre do Hamas. O Hamas é responsável pelo seu sofrimento. Em 2006, quando o Hamas chegou ao poder, através de um golpe nas eleições parlamentares, em vez de tomar as finanças que tinham acumulado para ajudar o seu povo, construir infraestrutura em Gaza, para ajudar na ajuda humanitária, em vez de construir fábricas que tornariam a finança, eles construíram túneis subterrâneos, centenas deles, e também acumularam munições e mísseis para atingir Israel. Então pegaram todos os seus recursos e dedicaram a destruir Israel e o povo judeu, ao invés de ajudar a melhorar a condição do povo palestino, que supostamente eles representam. Então, número 2, a questão é, por que o Hamas está tão empenhado em destruir Israel e o povo judeu? Existem respostas ideológicas para isso, existem respostas políticas e até respostas religiosas. Mas eu vou dar a vocês a resposta espiritual, a resposta bíblica. Porque o Hamas quer destruir o povo judeu e varrer Israel do mapa. Você realmente poderia rastrear tudo, desde a animosidade do livro de Gênesis. Abraão teve um filho da promessa, seu nome era Isaac. Mas Abraão, no momento da carne, dormiu com Agar, uma mulher escrava do Egito, não fazia parte da vontade de Deus, do plano de Deus, e nasceu um filho, seu nome era Ismael. Os descendentes de Ismael são o povo árabe. Os descendentes de Isaac, da promessa que foi revelada através do filho de Isaac, o filho de Abraão, são o povo judeu. Tem havido uma animosidade entre os filhos de Israel e os filhos de Isaac desde o livro de Gênesis. E é basicamente o ciúme dessa promessa, em poucas palavras, que eles vivem em guerra. Para ser mais específico, senhoras e senhores, o centro da animosidade, do ódio, do Hamas e de outros como eles, em relação ao povo judeu e a Israel, é claro e simples. É incitado pelo próprio Satanás, porque o antissemitismo é satânico. Isso mesmo, exatamente isso, que é o ódio ao povo de Israel, ao povo judeu, é algo que Satanás incita entre os indivíduos, nações e grupos de pessoas. E por que Satanás faz isso? Veja Apocalipse 12, 4. O dragão ficou diante da mulher que estava prestes a dar à luz para devorar seu filho, assim que nascesse. O que isso quer dizer? Isso fala de um dragão e uma mulher e uma criança. Em Apocalipse 12, 4, o dragão é uma figura de Satanás. A mulher é uma figura de Israel. A criança que ele deu à luz é o filho da promessa, Jesus, o Messias. Satanás, o dragão, sempre se opôs ao plano redentor de Deus. Ele fez tudo o que pôde para impedir, frustrar e arruinar totalmente, de qualquer maneira que pudesse, o plano redentor de Deus, que foi revelado através de uma nação em particular, Israel. E foi assim que Deus escolheu fazer isso, quando só precisava de um Salvador para resgatar todos nós. Deus, em sua providência e soberania, escolheu um único indivíduo, Abraão, que mais tarde Deus mudaria seu nome para Abraão. Era um gentio, ele não era um judeu. Não havia nenhum povo judeu em que Abraão vivia, em um mapa que hoje seria o Iraque. Deus chamou esse homem e deu um tapinha no ombro e chamou para vir a uma terra que Deus daria a ele e os seus descendentes, para que através da semente desse homem, uma raça de pessoas, uma nação de pessoas nasceria. O povo Israel, o povo judeu. E que, em última análise, através dessa raça de pessoas, viria um Messias de Deus, que seria um Salvador, não apenas para os judeus, mas um Salvador para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Satanás odeia o plano redentor de Deus. O plano redentor de Deus estava centrado e localizado em Israel, onde o Salvador nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e estará voltando. Satanás está fazendo tudo o que pode para chamar a atenção de um mundo maligno, com todo o seu ódio e animosidade contra esse local, contra Israel, porque Israel representa o plano redentor da aliança de Deus. Satanás tem inspirado nações, pessoas e grupos de pessoas desde o início dos tempos, para odiar o povo de Deus e Israel, porque eles representam o plano redentor final de Deus. E Deus diz em Gênesis 12:3, abençoarei aqueles que abençoarem Israel, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem Israel. Seus olhos estão nessa terra, porque Ele escolheu esse local específico e particular, essas pessoas específicas, através da qual Ele revela o seu plano redentor final para o bem do mundo inteiro. Então, se você já se perguntou que todo esse ódio pelo povo de Deus, que todo esse alarido por causa de um pequeno país menor que o estado de Nova York, de onde vem o antissemitismo, é satanismo. Essa é a origem. Essa é uma guerra espiritual que estamos vendo acontecer aqui. Com certeza está sendo travado de maneira física, mas esta é uma guerra espiritual que incita tudo isso. Então, essa é a verdadeira resposta. Agora, vou dizer-lhe a resposta popular. Está bem? A narrativa comum que você ouve sobre por que o Hamas atacou Israel. E porque muitos palestinos apoiam o que o Hamas fez. É porque eles acreditam que Israel e o povo judeu estão ocupando terras que pertencem aos palestinos. Portanto, muitas vezes você ouvirá, especialmente entre os manifestantes que são pró-palestinos e antissemitas, eles dirão que Israel são os ocupantes. Você ouviu? Que eles são os colonizadores. Então, estamos apenas tentando recuperar a nossa terra. Então, muitos deles acreditam que esse conflito é realmente baseado no direito ilegítimo de Israel à terra e que o Hamas está tentando recuperar para o seu povo pela causa islâmica. E que nos leva agora ao terceiro ponto, que é: qual é a história dos palestinos e da terra de Israel? Então, deixa-me apenas dizer isso, para ficar bem claro desde o início da resposta dessa terceira pergunta. Os judeus não são ocupantes. Se você conhece a sua história, os judeus são os povos originais dessa terra. Eles são os povos originais da terra, dada por Deus. Eles viviam nessa terra 2.100 anos antes de alguém ser chamado ou referido como Palestina. Eles estavam lá 2.000 anos antes de alguém ser chamado de Palestina. E eles viviam naquela terra 2.600 anos antes do Islã ser uma religião. 2.600 anos antes do Islã existir. Antes do Islã ser uma religião. Agora, para aqueles que querem abraçar, que não querem abraçar a Bíblia como um registro histórico, o fato que os judeus viviam lá milhares de anos antes, houve um palestino milhares de anos antes do Islã. Então, pelo menos olhe para as evidências arqueológicas, ok? Porque há um estilo egípcio, que é basicamente uma pedra antiga, com marcas nela. Há um estilo egípcio antigo do século XIII a.C., que fala de Israel pelo nome como a terra. Há também um cananeu estilo do século IX a.C., que se refere pelo nome ao rei Davi, como rei da terra de Israel. Então, se você não quer acreditar na Bíblia, então dá uma olhada em algumas das evidências arqueológicas, que durante milhares de anos tem sido um fato bem documentado que os judeus viviam nessa terra, em Israel, como Deus tinha lhe dado. Mas aqui está o que aconteceu. E por que de outros afirmarem que essa não é a terra de Israel? Porque desde 586 a.C., quando os babilônios vieram sitiar Israel, até 1948 depois de Cristo, quando Israel reafirmou seu direito à sua pátria, seu estado, aquele período, até 1948, aproximadamente 2.500 anos, durante esse período, os judeus ficaram dispersos de suas terras, foram mortos em todo o mundo,
foram oprimidos em todo o mundo. E para os judeus que conseguiram continuar vivendo naquela terra, na sua pátria, eles foram dominados por outro império mundial. Aqui está a lista: os babilônicos, depois os persas, os gregos, os romanos, depois os bizantinos, o Império Árabe Islâmico, depois os cruzados católicos, os mamelucos, os otomanos, depois o Império Britânico. Então, por causa desses vários impérios que assumiram o controle da terra, depois que os judeus foram dispersos, eles foram mortos, foram oprimidos, não é de admirar que todo mundo esteja: essa terra é minha, essa terra é minha. Tivemos que olhar para trás a história e perceber que os judeus estavam lá antes de tudo isso. Então, de onde veio o povo palestino? De onde veio essa palavra? Ok? Aqui está mais história para você, ok? Vocês estão prontos? Em 135, o imperador romano Adriano, a fim de reprimir uma revolta judaica, dispersou os judeus de Jerusalém. Então renomeou toda a região da Judéia, em latim, Palestina. Palestina, ele nomeou porque esse é o termo latino para filisteus. Que Adriano fez isso? Que filisteus eram os inimigos dos judeus. Então Adriano, como forma de desonrar o povo judeu, após essa revolta que eles tentaram contra o Império Romano, Adriano reprimiu a revolta e disse: agora eu vou tirar Israel do mapa e vou chamá-lo de Palestina para os filisteus, como uma forma de desonrar você. E de 135 depois de Cristo, quando Adriano decidiu isso, até 1948, foram os judeus, recuperaram suas terras e deram a elas o nome legítimo que sempre foi de Israel. Até 1947 ela chamava de Palestina, porque Adriano a renomeou para desonrar os judeus. Portanto, os árabes que viviam naquela terra eram conhecidos como palestinos. Mas ouça, verifique isso. Os judeus também eram chamados de palestinos em 1948. Se você nasceu em Israel, digamos em 1947, ou antes disso, quando eles ainda emitiam certidões de nascimento, e mesmo se você fosse judeu ou árabe, se você nasceu naquela terra em 47, sua certidão de nascimento dizia Palestino. Alguns judeus que ainda vivem hoje com a certidão de nascimento que diz Palestino, ok? Porque você está morando numa terra que Adriano renomeou 135 depois de Cristo. Então, o povo árabe que vive naquela região agora é conhecido como palestinos, derivados de um falso nome que Adriano deu à região em referência aos filisteus, em oposição aos judeus. Então é daí que vem o nome. Mas, escute, ouça. Deus disse em Gênesis 15, 18, no dia em que o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: aos seus descendentes, aos descendentes dos filhos da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, eu dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus deu a escritura dessa terra ao povo judeu. Gênesis 15, 18, ok? Estamos falando de 4.000 anos atrás. Deixe-me levá-lo até o telão para examinarmos algumas coisas e um mapa para que possamos nos orientar para ver Gênesis 15, 18. Esse é o mapa da região do Oriente Médio. Acabamos de ler qual é o título da propriedade que Deus deu para o povo judeu em Gênesis 15, 18. A terra deveria ir de Nilo ao rio Eufrates. A intenção original de Deus para o povo judeu era ocupar um território que se parecesse mais ou menos com Rússia. 300.000 milhas quadradas. É aproximadamente o que Deus originalmente pretendia que o povo judeu tivesse, desde o rio Nilo, Egito, até o Eufrates, que atravessa o Iraque e a Síria. Israel nunca ocupou tanta terra, embora Deus tivesse feito isso. Gênesis 15, 18. O povo de Deus nunca ocupou essa quantidade de terra. O maior território que obteve estava sob o governo do rei Davi, e seu território se parecia um pouco com isso. Na verdade, a Bíblia diz que seu território se estendia ao norte, em parte do que é hoje a Turquia. Este é o maior território que o povo judeu já ocupou em termos de pátria nacional até agora. Agora, avançando rapidamente para a história mais recente, que vai dos babilônios aos gregos, para os romanos, vocês têm os mamelucos, você tem os turcos otomanos, tudo bem, os turcos otomanos estavam ocupando essa terra durante a Primeira Guerra Mundial.
E quando a Grã-Bretanha ajudou a derrotar as forças que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha derrotou os otomanos. Os turcos, a Grã-Bretanha retornaram esse território. Faziam parte do mandato britânico. Em 1917, os britânicos aplicaram uma doutrina chamada Declaração de Balfour, em 1917. Que eles entenderam que o povo judeu foi disperso, espalhado, morto por todo o mundo. Precisava ser capaz para retornar à sua terra natal. Então eles entenderam que esse território judeu por 4 anos. Então, em 1917, sob o mandato britânico, eles promulgaram a Declaração de Balfour, determinaram que a pátria do povo judeu deveria ser essa. Essa é a fronteira. Em 1917, declarou a Declaração de Balfour. Mas em 1922, a família Hussein se opôs a isso. Uma família árabe, Hussein, disse que não gostamos do povo judeu ter tantas terras. E quanto a nós? Então, em 1922, Winston Churchill, que era o secretário de Estado das colônias da Grã-Bretanha, ele ainda não foi primeiro-ministro, mas como secretário de Estado, Winston Churchill pegou um giz de cera, passou um mapa, traçou uma linha descendendo do Rio Jordão bem aqui, indiscriminadamente a fim de apaziguar a família Hussein, fraudada na promessa do Balfour. A declaração, uma linha no meio disse que o lado leste seria chamado Transjordânia, que é o lado do Rio Jordão, e o lado oeste será a Palestina. Ainda a Palestina até hoje, até 1948. A família Hussein, aliás, ainda controla aquele território que foi nomeado cientificamente de a Jordânia, como o rei Abdullah faz parte da família Hussein. O nome completo do rei Abdullah é Rei Abdullah II bin al-Hussein. Então agora é a Jordânia no lado leste do Rio Jordão. E no lado oeste está Israel, que em 1948, quando as Nações Unidas reconheceram a pátria em 1947, 15 de maio de 48, o povo judeu recuperou suas terras e ocupou agora o que é apenas uma fração do que Deus pretendia originalmente. Isso é o que Deus pretendia originalmente. E essa foi a terra com a qual eles acabaram. E ela voltou para trás, as fronteiras. Em diferentes guerras, ela foi e voltou, ela aumentou, diminuiu. Só quero dar a vocês um pano de fundo de tudo isso. Porque é por isso que eu quero que todos entendam que quando você olha para a história, os judeus não são colonizadores. Só não é colônia de nenhuma nação. Você sabe, eles estão pregando impostos para alguma outra pátria, ok? Eles são os povos originais. Estão vivendo nessa terra novamente. Não apenas porque a Grã-Bretanha disse você pode ter o lado oeste do Rio Jordão, mas porque Deus concedeu esse território e muito mais a eles. Em Gênesis 15. Pergunta número 4. Por que tantos jovens americanos e jovens estão apoiando a causa palestina? Hoje, se você ainda não dedicou os jovens, ouça, vocês precisam aprender algo. Estou prestes a te dar uma aula para você, para encorajá-los primeiro. E depois vou levá-los para a escola, ok? Aqui está o que é encorajador. Esta geração de jovens adultos é muito preocupada com causas humanitárias. Ele está preocupado em citar os oprimidos, os desfavorecidos, ou as pessoas sem voz. E você está de parabéns por isso. Nunca pare de cuidar das pessoas que estavam em desvantagem. Por causa da sua compaixão pelas pessoas, você é rápido em aderir a certas causas e é apaixonado por essas coisas. Então você sabe que quer acabar com o tráfico humano, se quer acabar com a fome no mundo, você está preocupado com o meio ambiente e tudo isso, todas essas coisas diferentes, todos os problemas. E novamente, eu quero dizer, você se preocupa com as pessoas, especialmente aqueles que estão em desvantagem. Nunca pare de cuidar das pessoas desfavorecidas. Sua compaixão é necessária. Mas agora aqui está o desafio. Saiba por que você faz parte dessa causa. Esclarece os fatos. Porque às vezes você é rápido em entrar no movimento da causa mais recente, da edição mais recente, do grupo mais recente, que parece estar em desvantagem, e você nem sabe por que faz parte disso, e você pode nem mesmo defender isso intelectualmente. Você acaba parecendo um bobo. Você parece um bobo.
A maioria dos jovens, na verdade, muitos adultos nem conhecem a história da terra de Israel. Acabei de compartilhar com vocês, portanto, os jovens adultos estão acreditando nessa falsa narrativa. Os judeus são ocupantes, são colonizadores. Essa é a nossa terra, você sabe, olha, você pode ter compaixão pelo povo palestino, tudo bem, você deveria. Mas não se esqueça do que aconteceu em 7 de outubro de 23. E pare de tentar acusar os israelenses de serem os únicos que são os agressores. Existem 22 estados árabes, 52 estados muçulmanos, um estado judeu. Quem é o agressor? Me diga, quem é o agressor? Agora, não estou defendendo tudo o que o povo judeu fez desde 48. Retornar à sua terra natal foi uma bagunça. Foi recebido com resistência, houve guerra. Sempre que há guerra, é confuso. Infelizmente, a forma como tentaram reaver a terra foi confusa. E houve famílias palestinas que foram deslocadas das suas terras, das suas casas. Isso criou animosidade, mesmo dentro da atual geração de palestinos contra os judeus. Eu estive no Monte do Templo, ouvindo crianças árabes cantando uma morte árabe para Israel. Eles estão ensinando seus filhos a odiar os judeus. Isso continuará a acontecer até que finalmente alguém perceba que isso é o inimigo, isso é o mal, isso é perverso. Eu não estou defendendo Israel por tudo que eles já fizeram, mas dizer que a terra pertencia aos palestinos, que os judeus nunca estiveram lá até que invadiram em 48 e a tomaram pela força, o que é simplesmente intelectualmente desonesto. E não é verdade. Além disso, vou dizer a vocês, jovens e adultos, ainda não terminei, escutem. O que alimenta muitos jovens, especialmente aqueles que se preocupam com as causas humanas, humanitárias, o que alimenta muitas vezes o seu desejo de saltar para a última causa humanitária é porque faz você se sentir bem. Faz você se sentir bem. Todos nós temos uma causa, uma consciência culpada. E a única maneira de realmente amenizar essa consciência culpada é ir a Deus e obter perdão através de Jesus. Mas o que acontece é que algumas pessoas estão em ordem para amenizar essa consciência culpada, eles adotam boas causas. E os jovens estão envolvidos em algo que hoje é chamado de deísmo terapêutico moralista. O que é isso? Em 2005, um médico de Harvard, que agora leciona em Notre Dame, Dr. Christian Smith, cunhou o termo terapêutica moralista deísmo para descrever a geração de jovens adultos que está fazendo das causas humanitárias um Deus. A parte moralista é, eu quero fazer o bem, mas quando você faz o bem, você se sente bem. Essa é a parte terapêutica. Então você faz disso um Deus. Essa é a parte do deísmo. É um lugar perigoso para se estar. Porque, novamente, você começa a entrar no movimento, causa mais recente, da causa humanitária mais recente. Você não fez sua lição de casa e não conhece seus fatos e não pode defender intelectualmente. Isso você acaba parecendo bobo. Então, em vez de tentar se sentir bem com esse senso de ajuda humanitária, obtenha o seu bem-estar com Jesus e tenha relacionamento com Deus, fique perto dele e você saberá o que é bom e certo. E Deus te livrará desse sentimento de culpa. Terminarei com a pergunta número 5. Como isso pode se encaixar na profecia bíblica sobre o final dos tempos? Vá para Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel 38. Há muita discussão agora, você sabe, esse é o fim do mundo, como isso tudo se encaixa, o que isso significa. Sempre que você vê a atividade de Israel, especialmente quando há guerra, você deveria acordar. Deveria prestar atenção e deveria olhar suas Bíblias para tentar entender o que está acontecendo. Em Ezequiel capítulo 38, lerei os primeiros 6 versículos. Depois compartilharei meus pensamentos sobre isso, como isso se relaciona aos eventos atuais. Ezequiel 38, de 1 a 6. Agora a palavra do Senhor vem a mim, dizendo, filho do homem, coloque seu rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe Mearach, atual, contra ele. Você vê o ciclo em suas Bíblias, Gog. Gog é um título que significa príncipe ou senhor. Ou Zal. Ele é o príncipe da terra de Magog. Sobre 7 cidades, Rosh e Tubal. Dito Ezequiel para profetizar novamente,
profetizar contra aquele cara, contra Magog. Versículo 3 dizer: assim diz o Senhor Deus, estou contra você, ó Gog, príncipe Rosh, a terra de Tubal. Eu vou contra você, colocar ganchos em suas mandíbulas e levar para fora com todos os seus cavalos e cavaleiros do exército. Todos esplendidamente vestidos, uma grande companhia com escudos, todos manejando espada, Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles, todos eles com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e casa de Carmo, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitas pessoas estão com você. O profeta Ezequiel continua dizendo que essas nações formam uma confederação e avançam do norte contra Israel e atacam Israel. A questão é, estamos vendo o que está acontecendo hoje? Um cumprimento de Ezequiel 38? Eu diria que sim e não. Aqui está o que eu quero dizer. Antes de tudo, fala aqui sobre Gog, que é o príncipe desta região, Magog. Os antigos historiadores, Tácitos, Plenos, Joséfo, todos eles disseram sobre Magog, que era a terra dos antigos Esquidianos. Quando você olha para o mapa, a terra dos antigos Esquidianos ficava ao norte do Mar Cáspio e do Mar Negro. Estamos falando da Rússia. Isso é a profecia sobre a Rússia. E há 5 nações que se unem à Rússia nessa confederação contra Israel. O primeiro da lista, versículo 5, é a Pérsia. O Irã foi chamado de Pérsia até 1935. O Irã sempre foi referido como Pérsia historicamente até 1935. O Irã também era um aliado dos Estados Unidos, de Israel, até a Revolução Islâmica de 79. O Irã, o Shah do Irã, vendia petróleo para Israel. Mas tudo isso mudou em 79. Quando os muçulmanos xiitas começaram para influenciar todo o país e assim influenciar e inspirar o Hamas e o Hezbollah. Ok? Ouça. O Hamas é totalmente financiado, auxiliado e assistido pelo Irã. Não há dúvida sobre isso. Na verdade, o Hamas disse que dia 7 de outubro foi dirigido pelo Irã. O Hezbollah disse a mesma coisa que o Irã disse. O próprio Irã disse a mesma coisa. Eles estão por trás de 7 de outubro. Nosso governo federal não pode dizer que o Irã está por trás de 7 de outubro. Quando eles acreditam no conluio russo, sem sequer qualquer evidência. Mas eles não podem acreditar que isso é um mistério incompreensível. Para mim é óbvio. Apresso-me em dizer, no entanto, como disse na noite de quarta-feira, nós honramos o presidente Biden e o secretário de Estado, fizeram declarações muito fortes em defesa de Israel, e estou muito grato por isso. Muito grato por isso. Sei que o secretário de Estado é judeu, então ajuda a ser judeu e se preocupar com o povo judeu. Eles fizeram declarações fortes. Mas você vê a confederação russo-iraniana se unindo agora como nunca antes, e Ezequiel profetizou isso há milhares de anos. Poderia ser isso que estamos vendo com a profecia? Eu digo sim e não. Essa batalha é no sul, ela vem do sul, não vem do norte. Isso é o que Ezequiel diz. Também diz que ninguém vem em defesa de Israel. Bem, chegamos a isso. A defesa de Israel, os países vieram, em defesa de Israel, temos Mediterrâneo Oriental, pronto para ajudar o que for necessário. Já liberamos munições que tínhamos no local de Israel. Estados Unidos tivéssemos lançado este míssil como parte do sistema de defesa israelense, o Iron Dome. Então eles têm mísseis que podem atingir foguetes que estão vindo de Gaza. Mais de 6 mil agora, que eles já lançaram contra. Então estamos envolvidos. Ezequiel 38 diz que ninguém vem na ajuda de Israel. As forças vêm do norte. Mas aqui está como isso poderia ser o que estamos prestes a ver no desenrolar de Ezequiel 38. Se você começar a ver o Irã se envolvendo e dizendo ao Hezbollah do norte para começar a lutar, enquanto eles disparam alguns foguetes, quero te falar, mostrar a Israel que eles estão lá. Se eles começarem a se envolver, se a Rússia começar a enviar tropas, ok? Então pode ser Ezequiel 38. Mas espere um minuto. Ainda estamos ajudando, ninguém vem em ajuda de Israel. Aqui está o cenário sobre o qual eu acho que os Estados Unidos poderiam se retirar. Agora mesmo, fiz declarações fortes em defesa de Israel. No entanto, observe a linguagem com muito cuidado agora que você está começando a ouvir. As Nações Unidas se recusam a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. A ONU já está reprimindo Israel. Pois outras nações têm cuidado agora, você sabe, não vá lá muito duro. Você sabe, observe o que você está fazendo, seja legal, Israel.
Então já é legal. É isso que eles estão começando a dizer. Até mesmo alguns dos nossos funcionários do governo estão começando a codificar palavras desse tipo de coisas. Tenha cuidado como você vai reagir, Israel. Não seja muito duro. Se outras nações, incluindo a nossa, começarem a pensar que Israel está agindo com muita força, eles podem se retirar, podemos decidir que não vamos apoiar Israel. Não existe mais. Aqui estão os cenários mais assustadores. Por causa dos nossos esforços contínuos em suprimentos para a Ucrânia e talvez pela necessidade de nos envolvermos no ataque potencial da China contra Taiwan. E aqui está o que é mais potencial: termos terroristas atravessando na fronteira sul dos Estados Unidos, em nosso próprio solo. Existem essas células contra as quais podemos acabar, ter que lutar. E se tivermos que acabar engajando nossos próprios militares aqui e ali, em todos os lugares, não estou fazendo a declaração de tudo isso está certo ou errado. Só estou dizendo, se formos sobrecarregados demais, Estados Unidos podem muito menos assinar para já dizer: temos nossas próprias batalhas para travar, desculpe, não vamos mais ajudá-lo. Você vê esse tipo de coisa, alinhando, e isso poderia ser Ezequiel 38. Deixe-me contar o que acontece em 38 e 39. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Então, tudo isso para dizer, estejam prontos. Sempre estejam prontos. Jesus disse: levante as cabeças, olhem para cima, a redenção se aproxima. Jesus está voltando novamente. Então acerte-se com Deus, acerte seus corações com Ele. E quanto isso, ore por Israel. Ore pelos palestinos civis pegos na mira. Ore pela última instância para o príncipe da paz. Venha, volte, governe, reine a si mesmo. Jesus, nosso Messias. Amém? Pai que está no céu, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por olhar para nós. Não precisamos temer, podemos confiar em ti. Saber que o Senhor virá em breve. Pedimos, Senhor, enquanto isso, que essa guerra termine rápido. Rezamos pela paz de Jerusalém, oramos pelos civis palestinos inocentes que se opõem a Hamas, que acreditam que Israel tem o direito de existir. Tantas pessoas, Senhor, que estão sendo massacradas e mortas. E oramos pelas famílias enlutadas. Oramos pelas tropas israelenses. Oramos, Senhor, para que muitos judeus e muçulmanos conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Botem seus corações para ti, Senhor. E até que o Senhor volte, ajuda-nos, Senhor. Guarde nossos corações, sabendo que Tu és o nosso refúgio e que em breve o Rei está voltando. Em nome de Jesus oramos a todos. Amém. Deus abençoe Israel. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal.